Glória a Deus nas alturas e paz ao homem que Deus quer bem, a mim e a todos vocês. Meu nome é Alberto Bispo. Nesse momento eu estou passando aqui em Salvador, primeira capital do Brasil, Salvador, Bahia, e vou mostrar um pouquinho só da Cidade Baixa para vocês e vou continuar a minhas pregações para todos vocês, que é uma pregação muito importante que eu vou fazer para que nós todos conheçam que realmente o que é a palavra crer e credo. Lá em São João, capítulo 1, verso 11 e 12, a palavra de Deus diz o seguinte: Tomé, seja um crente e não incrédulo. Esse é o assunto de nós hoje. Em toda essa pregação você vai saber se nós somos crer em Jesus Cristo, ou então se nós somos incrédulos e está falando o nome de Deus e toma o nome de Deus em vão. Então a gente, nessa pregação, a gente vai saber tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Lá no livro da palavra de Deus, em João, ele fala o seguinte, diz assim: Jesus Cristo falou de uma maneira tão importante, que ele chegou e falou o seguinte assim: eu vim para os meus não me receberam. Mas como assim? Aí esse versículo chamou a atenção, né? Lá em São João, capítulo 1, verso 11 e 12. Agora vejamos o seguinte: eu fiquei tão interessado na examinação, porque aqui, agora em João, em João 12, 34, a palavra de Deus diz assim: quem é o filho do homem? Como é o nome dele? Aí eu fiquei assim, como assim o nome dele? Aí eu passei a pesquisar na Bíblia, fui também em Provérbios. Quando cheguei em Provérbios, estava mais uma confirmação, Provérbio 30, de 1 a 6. Aí eu fiquei falando assim, eu digo, antes do nascimento de Jesus Cristo, né? No meu linguajar, fala assim, Deus, seu estudo, não tenho ciência, não conheço ciência, entendeu? Quem foi que amarrou as águas? Quem foi? Como é o nome de seu filho? Agora você observe bem, como é o nome do seu filho? Quer dizer que Isaías 7, né? Isaías 7, 14, os profetas falam que uma virgem perseverar e dá à luz um filho, e o nome dele é Emanuel. Se o nome dele é Emanuel no idioma de cada um, chama também Yeshua, Emanuel, e também em português chama Jesus Cristo. O importante é que adora ele em espírito e em verdade. Agora, nós passamos a entender com essa mensagem quem é o Filho de Deus, porque naquela época, antes de Jesus Cristo nascer, os próprios sacerdotes, eles faziam o seguinte: eles faziam o sacrifício do carneiro para a expiação do pecado, mas ele não explicava que era o Filho de Deus, que ia nascer, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ia nascer, derramar o sangue para perdoar e salvar a nós. Agora, por outra parte, as pessoas ficou com introdução, entrava em tradição e depois aí complicava a vida de todo mundo. Agora, na palavra de Deus, Todo-Poderoso, não dá para entender. Circuncisão. A circuncisão, eles apresentavam antes de Jesus Cristo, que apresentava até a morte de Jesus Cristo. A circuncisão não é para se praticar mais hoje. De maneira nenhuma, não é para se praticar mais hoje. Outra coisa, se a pessoa quer conversar com Deus, não é papel em parede, fazer pedido em parede, e nem também de semana de oração, pega os papelzinhos, coloca na caixa, entendeu? Para a pessoa, para Deus atender esse pedido de oração, intermediária de um papel para poder Deus atender. E cadê a confiança que você tem diretamente para Deus? Porque Deus disse que a lei de Deus está aqui dentro e está no céu. O incensário de Deus está no céu. Não é mais para praticar isso. Porque quando pratica isso, se torna uma coisa muito, muito estranha. Significa o quê? Um ritual para que as pessoas continuem fazendo as coisas contra a lei de Deus. Ritual e hipocrisia.
não condenando ninguém, mas a gente vê que se nós vamos se salvar, nós precisamos corrigir, examinar a si mesmo, examinar as escrituras, para poder nós ganhar nossa salvação em Cristo Jesus. Aí a pessoa não acreditar no Filho de Deus, como está aqui. Quem é seu filho? Como é o nome dele? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Quer dizer, por quê? Porque quem ensinava a verdade para falar não falava que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ia derramar seu sangue, ia ser moído, entendeu? Pela nossa transgressão, não falava. Agora, observe bem uma coisa que a gente vai ficar um pouco assim, meio fora da palavra de Deus, porque se nós ficar acreditando no dia de hoje, que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai atender intermediária de circuncisão que não é mais para fazer, muitos países estão fazendo isso, alguns países, aliás, estão fazendo isso, mas não é conveniente a Deus, porque Deus disse assim, olha, ninguém vai ao Pai senão o Filho. Ninguém vai ao Pai senão o Filho. Então a palavra de Deus está aqui. Aí. E a palavra diz, porque aqui está bem esclarecido, que ninguém vem ao Pai senão o Filho. Ninguém vem ao Pai senão o Filho. Não está escrito lá em João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão o Filho. Então, se você fazer um pedido a Deus, intermediária de um papel, intermediária de queimar os papéis para a fumaça subir, isso foi acontecer, que Deus atendeu na época do pai de Sansão, que o pai de Sansão, o anjo chegou, disse que ia nascer o filho era narizeu, e o que aconteceu? E aí o anjo deu a instrução, não deixou o menino ir navalha na cabeça, não deixou ele comer comida imunda, porque ele é um menino consagrado ao Senhor. Muito bem, muito bem. Aí ele disse assim, não, o pai de Sansão, eu vou trazer a comida para vocês. O anjo disse, não quero, essa comida eu não como. Aí ele pegou um carneirinho, que já representava a parte dele de Jesus Cristo, crucificou, derramou o sangue, que já fazia parte do sacrifício de Cristo, entendeu? Aí queimou e o anjo subiu na fumaça, antes de Jesus Cristo. Mas após Jesus Cristo, não é para praticar mais esse tipo de fanatismo e ritual, tá bom? Agora, nós temos uma palavra muito importante aqui, que agora nós vamos ver, saber aqui, lá no livro de João 19, 12 a 16. João 19 a 16 está provando que muitos no Velho Testamento não acreditavam, muitos não acreditavam em Jesus, no Filho de Deus, por causa do sacerdote, porque não explicava direito. E no tempo agora de Jesus Cristo está acontecendo essa fase também. Porque hoje, no tempo de Jesus Cristo, a pessoa diz que Jesus Cristo aboliu a lei, aboliu o sábado, aboliu a lei de saúde, então está desonrando a Deus. E se a gente está desonrando a Deus, como é que a gente vai ser salvo? Como é que vai ser salvo usando rituais, fanatismo? Como é que vai ganhar alma para Jesus desse jeito, para Deus? Agora, uma coisa certa que eu vou dizer, Yeshua, como lá em hebraico, ou Emmanuel Messias, ou em português, Jesus Cristo, o importante é que adora Ele em espírito e em verdade. Porque em cada país tem o seu idioma. Cada país tem o seu idioma. Isso aí é real. Agora que vem adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui nessa palavra de Deus, eu vou terminando o seguinte, que essa mensagem, eu estou avisando, o Espírito Santo está avisando, que é porque a pessoa tem que despertar, gente. Tem que despertar enquanto a porta da graça está aberta. Jesus Cristo já está voltando. Jesus Cristo já está voltando para buscar nós. É o Filho de Deus. Tanto faz o nome dele ser Yeshua, como Manuel o Messias, como Jesus Cristo, de acordo com o idioma de cada um de nós. E que Deus o abençoe, todos vocês que entendem essa mensagem. E hoje nós conheçamos quem é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Yeshua, o Manuel Messias, o Jesus Cristo, de acordo com o seu idioma, ou o nosso idioma de cada um no país. Então, corretamente, estou aqui passando essa mensagem. Eu estou aqui passando nessa cidade maravilhosa, que é Salvador, Bahia, Brasil. Então, aproveitar na parte de Deus e fazer essa mensagem para alertar, porque nosso Rei está vindo, com poder e grande glória, com todos os seus santos anjos. Todo aquele que nele crê, e guardar seus mandamentos, permanecer até o fim, terá a vida eterna. Para a honra
e a glória de nosso Deus. Deus abençoe vocês e todos vocês em todo o universo da terra, em nome de Jesus Cristo, amém.